11. Pode Sinais ir. de esperança. Hão de ser oferecido aos doentes que se encontram em casa ou no hospital, que os sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no carinho que recebem. As obras de misericórdia são também obras de esperança, que despertam nos corações sentimentos de gratidão. E que a gratidão chegue a todos os profissionais de saúde que, em condições tantas vezes difíceis, desempenham a sua missão com solícito cuidado pelas pessoas doentes e mais frágeis. Oxalá não falte a atenção, inclusive, por todos aqueles que encontram-nos em condição de vida particularmente extenuante e experimentam a sua própria fragilidade. De modo especial, se sofrem de patologias ou deficiência que limitam fortemente a autonomia pessoal. O cuidado com eles é um hino à dignidade humana, um canto de esperança que exige a sincronização de toda a sociedade. 12. E de sinais de esperança também tem necessidade aqueles que em si mesmos a representam, os jovens. Muitas vezes, infelizmente, vêm desmoronar-se os seus sonhos. Não os podemos decepcionar. O futuro funda-se no seu entusiasmo. Como é belo vê-los irradiar energia, por exemplo, quando voluntariamente arregaçam as mangas e se comprometem nas situações de calamidade e mal-estar social. Já é triste ver jovens sem esperança. Se bem que se torna inevitável viver o presente na melancolia e no tédio, quando o futuro é incerto e impermeável aos sonhos. O estudo não oferece saídas e a falta de emprego ou de um trabalho eficientemente estável corre o risco de suprimir os desejos. A ilusão das drogas, o risco da transgressão e a busca do efêmero criam nos jovens, mais do que nos outros, confusão e escondem-lhes a beleza e o sentido da vida, fazendo-os escorregar para abismos escuros e impelindo a gestos autodestrutivos. Por isso o jubileu seja, na igreja, ocasião para um impulso a favor deles, com renovada paixão. Cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenhamos-nos próximos dos jovens, alegria e esperança da igreja e do mundo. Não poderão faltar sinais de esperança. Em relação aos migrantes, que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e suas famílias. Que as suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamentos. Ao acolhimento que, no respeito pela sua dignidade, abre os braços a cada um deles. Junte-se às responsabilidades, de modo que a ninguém seja negado o direito de construir um futuro melhor. Há tantos exilados, deslocados e refugiados que, por acontecimentos internacionais controversos, são forçados a fugir para evitar guerras, violência e discriminação. Sejam garantidos a segurança e o acesso ao trabalho e à instrução, instrumentos necessários para a sua inserção no novo contexto social. Possa a comunidade cristã estar sempre
pronta a defender os direitos dos mais débeis. Generosamente, abra de par em par as portas do acolhimento, para que nunca falte a ninguém a esperança de uma vida melhor. Ressoe nos corações a palavra do Senhor, que na grande parábola do juízo final disse: era estrangeiro e me acolheste. Porque sempre que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequenino, a mim mesmo fizeste. Mateus 25, 35 a 40. Sinais de esperança merecem os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar é um exemplo da comunidade cristã e da sociedade civil chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. Dirige um pensamento particular aos avós e às avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria de vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, que neles encontram as suas raízes, compreensão e estímulo. 15. Sentidamente invoco a esperança para os milhares e milhões de pobres, a quem muitas vezes falta o necessário para viver. Face à sucessão de renovadas vagas de empobrecimento, corre-se o risco de nos habituarmos e resignarmos, mas não podemos desviar o olhar de situações tão dramáticas que se veem já por todo lado e não apenas em certas zonas do mundo. Todos os dias encontramos pessoas pobres ou empobrecidas e, por vezes, podem ser nossas vizinhas de casa. Frequentemente, não têm uma habitação nem alimentação suficiente para o dia. Sofrem a exclusão e a indiferença de muitos. É escandaloso que, num mundo dotado de enormes recursos destinados, em grande parte, para as armas, os pobres sejam a maioria, milhares de milhões de pessoas. Hoje são mencionados nos debates políticos e econômicos internacionais, mas com frequência parece que os seus problemas se coloquem como um apêndice, como uma questão que se acrescenta, quase por obrigação, ou perifericamente, quando não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora da implementação concreta, permanecem frequentemente no último lugar. Não esqueçamos, os pobres são quase sempre vítimas, não os culpados. Apelos em favor da esperança. XVI. Fazendo ecoar a palavra antiga dos profetas, o jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos e não a poucos privilegiados. É preciso que seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade. Penso de modo particular naqueles que carecem de água,
e alimentação. A fome é uma chaga escandalosa no corpo da nossa humanidade e convida todos a um rebate de consciência. Renove o apelo para que, entre aspas, com o dinheiro usado em armas e noutras despesas militares, constituamos um fundo global para acabar de vez com a fome, para o desenvolvimento dos países mais pobres, a fim de que seus habitantes não recorram a soluções violentas ou enganadoras, nem precisem de abandonar os seus países à procura de uma vida mais digna. Fecha aspas. Outro convite premente que desejo fazer, tendo em vista o ano jubilar, destina-se às nações mais ricas, para que reconheçam a gravidade de muitas decisões tomadas e estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las. Mais do que magnanimidade, é uma questão de justiça. É agravada hoje por uma nova forma de desigualdade, de que se vai tomando consciência, abre aspas, com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcionado dos recursos naturais efetuado historicamente por alguns países. Fecha aspas. Como ensina a Sagrada Escritura, a terra pertence a Deus e todos nós vivemos nela como estrangeiros e hóspedes, entre aspas. Se queremos verdadeiramente preparar no mundo a senda da paz, empenhemo-nos em remediar as causas remotas das injustiças. Reformulemos as dívidas injustas e insolventes. Saciemos os famintos. Durante o próximo jubileu, ocorrerá um aniversário muito significativo para todos os cristãos. Completar-se-ão 1.700 anos da celebração do primeiro concílio ecumênico, o de Nicéia. É bom lembrar que já em diversas ocasiões, desde os tempos apostólicos, os pastores se reuniam em assembleia, com a finalidade de tratar temáticas doutrinais e questões disciplinares. Nos primeiros séculos da fé, multiplicaram-se os sínodos, tanto no Oriente como no Ocidente cristão, mostrando como era importante guardar a unidade do povo de Deus e o anúncio fiel do Evangelho. O ano jubilar poderá ser uma importante oportunidade para tornar concreto este modo sinodal, que hoje a continuidade cristã sente como expressão cada vez mais necessária para melhor corresponder à urgência da evangelização. Todos os batizados, cada qual com seu próprio carisma e ministério, se sintam corresponsáveis pela mesma, a fim de muitos sinais de esperança, deem testemunho da presença de Deus no mundo. O Concílio de Nicéia teve a missão de preservar a unidade. Então, seriamente ameaçada pela negação da plena divindade de Jesus Cristo e de sua igualdade com o Pai. Tiveram presentes cerca de 300 bispos que, convocados por um impulso do imperador Constantino em 20 de maio de 325, se reuniram no Palácio Imperial. Depois de vários debates, todos com a graça do Espírito,
se reconheceram no sínodo de fé que ainda hoje professamos na celebração eucarística dominical. Os padres conciliares, quiseram iniciar aquele sínodo, esperando pela primeira vez a expressão "nós cremos", testemunhando que, naquele nós, todas as igrejas se encontravam em comunhão e todos os cristãos professavam a mesma fé. O Concílio de Nicéia é o marco milenar da história da Igreja. O aniversário de sua realização convida os cristãos a unirem-se no louvor e agradecimento à Santíssima Trindade e, em particular, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, que nos revelou este mistério de amor. Mas Nicéia constituiu também um convite a todas as igrejas e comunidades eclesiais para avançarem rumo à unidade visível, não se cansando de procurar formas apropriadas para corresponder plenamente à oração de Jesus. Que todos sejam um só, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que assim eles sejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. No Concílio de Nicéia, tratou também da data da Páscoa. A esse respeito, ainda hoje, existem possíveis mudanças, ou melhor, posições diferentes, que impedem de celebrar no mesmo dia o evento fundante da fé, por uma circunstância providencial. E isso acontecerá precisamente no ano de 2025. Seja isto um apelo a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente para darem resolutamente um passo rumo à unidade em torno de uma data comum para a Páscoa. Vale a pena recordar que muitos desconhecem as diatribes. O que é diatribes? Diatribes ou escritos violentos ou injuriosos, que podem ser críticos ou acusatórios. Podem também ser discussões acaloradas e impetuosas. Nossa, uma palavra muito específica, né? Vale a pena recordar que muitos desconhecem as críticas do passado e não entendem como possam subsistir divisões a tal propósito. Ancorados na esperança. A esperança forma, juntamente com a fé e a caridade, o tríptico das virtudes teologais, que exprimem a essência da vida cristã. Conferir 1 Coríntios 13, versículos 13. E Tessalonicenses 1, versículo 3. No dinamismo indivisível das três, a esperança é a virtude que imprime, por assim dizer, a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência crente. Por isso o apóstolo Paulo convida-nos a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Romanos 12, versículo 12. Assim deve ser. Precisamos de transbordar de esperança. Romanos 15, versículo 13. Para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos no coração. Para que a fé seja jubilosa, a caridade entusiasta, e para que cada um seja capaz de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito, sabendo que no Espírito de Jesus isso pode tornar-se uma semente fecunda de esperança para quem o recebe.
Mas qual é o fundamento da nossa esperança? Para eu compreender, é bom determos nas razões da nossa esperança. Conferir 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pode ler. 19. Creio na vida eterna. Assim professa a nossa fé e a esperança cristã encontra nessas palavras um ponto fundamental de apoio. De fato, é a virtude teologal pela qual desejamos a vida eterna como nossa felicidade. O Concílio Ecumênico Vaticano II afirma, abre aspas, se faltam o fundamento divino, que é a esperança da vida eterna, a dignidade humana é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, e os enigmas da vida e da morte, do pecado e da dor, ficam sem solução, o que frequentemente leva os homens ao desespero. Fecha aspas. Enquanto, em virtude da esperança, na qual fomos salvos, vendo passar o tempo, temos a certeza que a história da humanidade e a cada um de nós, e a de cada um de nós, não corre para uma meta sem saída, nem para um abismo escuro, mas estão orientadas para o encontro com o Senhor da Glória. Por isso, vivemos na expectativa do seu regresso e na esperança de vivermos nele para sempre. É com esse espírito que fazemos aquela comovente invocação dos primeiros cristãos em que termina a Sagrada Escritura. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Jesus morto e ressuscitado é o coração da nossa fé. São Paulo, ao enunciar esse conteúdo, em poucas palavras, uma só, 4 verbos, transmite-nos o núcleo da nossa esperança. Transmitivos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. Por nós passou através do drama da morte. O amor do Pai ressuscitou. Força do Espírito, fazendo da sua humanidade as primícias da eternidade para a nossa salvação. Recebe-se a certeza de que a vida não acaba, apenas se transforma para sempre. Com efeito, sepultados juntamente com Cristo no batismo, recebemos nele ressuscitado o dom de uma vida nova que derruba o muro da morte, fazendo dela uma passagem para a eternidade. E se diante da morte dolorosa, separação que nos obriga a deixar os nossos entes queridos, não é possível qualquer retórica. O jubileu oferece-nos a oportunidade de descobrir, com imensa gratidão, o dom daquela vida nova recebida no batismo, capaz de transfigurar o seu drama. É significativo repensar no contexto jubilar, como este mistério foi compreendido desde os primeiros séculos de fé. Durante muito tempo, por exemplo, os cristãos construíram a pia batismal em forma octogonal e ainda hoje podemos admirar muitos batistérios antigos que mantêm essa forma,
como em São João Latrão, na cidade de Roma. Indica que na fonte batismal se inaugura o 8º dia, isto é, o da ressurreição. O dia que ultrapassa o ritmo habitual, marcado pela cadência semanal, abrindo assim o ciclo do tempo, a dimensão da eternidade. A vida que dura para sempre, esta é a meta para a qual tendemos na nossa peregrinação terrena. O testemunho mais consciente desta esperança é nos oferecido pelos mártires que, firmes na fé em Cristo ressuscitado, foram capazes de anunciar a própria vida da terra para não trair o seu Senhor. Temos-los em todas as épocas, e são numerosas e talvez mais do que nunca nos nossos dias, como confessores da vida que não tem fim. Precisamos de conservar o seu testemunho para tornar fecunda a nossa esperança. Esses mártires, pertencentes a diferentes tradições cristãs, são também sementes de unidade, porque exprimem o ecumenismo do sangue. Durante o jubileu, desejo ardentemente que não falte uma celebração ecumênica para evidenciar a riqueza do testemunho desses mártires.